Bom dia, galerinha linda. Hoje é quinta-feira, feriado de São Jorge, e nós estamos aqui com o Dom Neto para bater um papo e falar sobre os religiosos, né, que tem essa fé grande. Então, a nossa programação hoje está interagindo com você nesse feriado. Temos um momento de reflexão, dança gatinha, foque seu look e beijos coloridos. Lembramos que dia 30 será realizado o sorteio das 2 sandálias, mais 3 CDs do Roger Iberg, e sábado estaremos sorteando um smartphone para o Dia das Mães. Então, imperdível nosso programa de sábado na Cabo Frio AM 1530. Mas agora vamos para o momento de reflexão, e eu escolhi um tema super legal. Bom, seja mais tolerante. É isso, quando a gente tem fé, quando a gente tem paciência, tem amor dentro do nosso coração, temos paciência, temos serenidade e calma para lidar e entrar na nave e sair suave. Vamos nessa? Curtindo aí, conferindo essa reflexão que eu creio que vai falar no teu coração. Ih, até rimou. Vamos lá então. Bom, em vez de querer que as pessoas sejam e pensem à nossa maneira, devemos aceitar que cada um tem o seu jeito de ser. Mestre da yoga ou professor de matemática. Bom, costuma dizer-se que somente viemos à Terra para desenvolver a tolerância. Se não tivéssemos paciência com nossos filhos, cônjuges, familiares, amigos, vizinhos ou quem quer que seja, talvez ninguém tenha paciência conosco. E os desentendimentos, conflitos e intrigas vão acontecer sem nenhuma necessidade. Quando agimos com maior compreensão, somos capazes de resolver as situações mais difíceis de um jeito sereno. É que assim a vida fica mais simples, os problemas mais fáceis de solucionar e os relacionamentos mais felizes, como disse o grande sábio. Bom, da dúvida de todas as intolerâncias, nós temos que, antes de abrir nossa boca para bater de frente com alguém, respirar fundo e tirar todas as dúvidas de dentro do nosso coração e ter tolerância. Então, para que não sejamos tão duras e exigentes e rude, se possível, e muito mais reconfortante, ser flexível. Pense nisso. Espero que essa mensagem tenha falado algo com você dentro do teu coração. Porque, na verdade, a gente tem que ter tolerância, paciência, conversar com as pessoas, procurar ouvir o lado de cada uma. E simplesmente não julgar, porque Deus não julga, Ele justifica, na verdade. Então, que você possa ter essa consciência, essa serenidade mental de saber ouvir e depois responder. Filtrar, peneirar, dosar. Porque quando colocamos uma frase mal colocada, nós procuramos, naquele momento de nervosismo, colocar frases que machucam. Depois que a raiva passa, o nervoso, aí a gente cai em si, reconhece que a gente errou e muitas das vezes a gente perdoa, mas não é como era antes. Então tem que fazer de tudo para que mantenha um relacionamento de amigos, de parentes no trabalho, tudo estável e tudo assim estruturado. Olha o eixo, né? A gente tem que ter um eixo para tudo. O carro, ele tem o eixo para carregar o peso e as pessoas que andam nele. A mesma coisa somos nós, temos que ter eixo no profissionalismo, familiar, entre amigos, vizinhos e etc, etc, etc. Espero que essa mensagem tenha se confabulado dentro dos frutos inefáveis que você recebe com muito amor no teu coração e que eu mando para você de todo o meu coração, ok? Bom, vocês conferiram aí a nossa reflexão. Teve um contexto bem legal, um foco bem legal, para você refletir, para você pensar, né? Agora vamos bater um papo com o Dom Neto, da Igreja de São Jorge, Igreja Apostólica Brasileira, nesse feriadão de São Jorge, hoje dia 23, quinta-feira, né? Então a gente vai bater um papo com ele, ele vai nos falar um pouco sobre os religiosos e um pouquinho da história para a gente ficar conhecendo melhor. Todos sabem que a gente, como tem uma programação mix, que a gente interage para informação, tanto na parte com o evangélico, como na parte também com o católico. Então, a gente está aqui como profissional para trazer até você
essa informação e ele falar da programação desse feriado de hoje, dia 23. Mais uma vez, quero agradecer pela sua presença de estar aqui com a gente, por ter aceito o convite e para falar para o nosso público, telespectadores, né, sobre a religião de São Jorge, como que as pessoas chegam até a igreja e o porquê, falar alguma coisa sobre o que origina o santo, né, do dia, que é o São Jorge, né, e hoje, feriado, tem muitos religiosos que estão comemorando junto a ele, né, na sua igreja. Exatamente, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, com seus telespectadores, né, nesse momento, nesse dia do São Jorge, o santo, né, protetor, o santo guerreiro. É interessante que eu estava dizendo numa outra mídia, falando sobre a devoção de São Jorge. São Jorge hoje é a maior devoção do cristianismo, a devoção mais popular. E no Rio de Janeiro, tanto que é feriado, começou como feriado municipal e agora feriado estadual, dado ao fluxo da devoção, uma devoção que supera até a própria devoção do padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, que é São Sebastião. E é um feriado que nós vemos pelas mídias que envolve muitas pessoas. As pessoas se comovem, as pessoas pegam, as pessoas vão. Hoje nós vemos pelos carros aqueles adesivos de São Jorge, camisas, as pessoas usando camisas de São Jorge. Então, um fluxo, nunca se viu um santo tão popular. E uma vez que ele já foi até quase que banido da história da igreja. Então é interessante que nós aqui em Cabo Frio, a igreja de São Jorge já está há 70 anos, tem uma história, uma caminhada. Claro que uma caminhada pequena quando se fala da caminhada da Nossa Senhora da Assunção, que está há 400 anos. Porém, é uma caminhada de 70 anos de fé, 70 anos de história. E a nossa Igreja Católica Apostólica Brasileira, ela é uma igreja que muitas vezes as pessoas, até estava conversando em off ali com o pessoal, que as pessoas não sabem muito a diferença, né? A mesma coisa, como é que não é. E a igreja tem uma premissa de liberdade, uma igreja mais libertária. E a catolicidade é a mesma, a devoção aos santos. E São Jorge aqui há 70 anos em Cabo Frio, abençoando o povo de Cabo Frio. E nós temos toda uma programação extensa nesse dia de São Jorge, no qual nós estaremos com a primeira missa, para ter noção, às 5 horas da manhã. E né? Enche de pessoas, 5 horas da manhã? Abarrota. Tem muitos fiéis? Abarrota. 4 horas da manhã já estamos com a igreja já quase cheia. As pessoas vêm, é uma coisa assim que eu não tenho como mensurar para os seus telespectadores aqui a situação. É um fluxo, é como se fosse assim, um formigueiro de gente, um formigueiro de pessoas. Elas procuram a igreja e vêm, como a gente vê também nas outras mídias, as igrejas lá do Rio de Janeiro, também um fluxo também muito grande. Então a primeira missa às 5 horas da manhã, abarrotada. E de 2 em 2 horas. Tanto é que para atender a demanda de pessoas, são 8 missas durante o dia. A procissão, também quando você olha assim, é bonito de se ver, quando a gente olha que está voltando ali, descendo a rua da Anilo Peçanha, que a gente olha lá perto já da praia, a gente olha aquela multidão vindo atrás assim. Aquela multidão. Uma coisa muito bonita. O mais importante de tudo isso é que as pessoas têm fé. Eu sou evangélica. Mas eu até gostaria de fazer um dia um debate aqui com pastores e padres para falar do diferencial do evangélico e da católica. Ontem eu conversava por telefone com um pastor, então, assim, eu tive sabedoria para conversar com ele, para ele contestar, ele sendo um pastor, e contestar muitas coisas que ele não concordava, né? Aí eu falando para ele que eu ia entrevistar, né, o padre no programa, pelo feriado e tudo. E eu falei, até porque eu sou uma profissional da área de comunicação e eu tenho respeito a todas as religiões e pessoas. E isso é muito bom, a gente ter esse respeito, né? Então a gente sabe que o tema de quinta-feira é São Jorge, o Santo Guerreiro, como chamam os católicos, né? E a gente vê que as pessoas são tão carentes de fé que elas acompanham, elas seguem. Na verdade, dentro da igreja evangélica, eles não concordam em adorar imagens, né? Mas as pessoas, os católicos, eles têm fé nas imagens que estão ali, que são tipo uma foto na semelhança do santo, né?
Aí eu entendo que ele não está sendo, como é que se diz? Adorado. Que ele não está sendo adorado, mas ali como a gente vai lá, olha só, presta atenção, nas redes sociais, você vê uma foto bonita, você curte, comenta, compartilha. A mesma coisa é assim, ou seja, isso é sabedoria, tolerância, respeito, né? Como seria bom se todos os evangélicos tivessem essa sua realmente ideia, essa sua concepção, que é o que realmente nós falamos. Nós não adoramos imagens, nós veneramos. Adorar é uma coisa, venerar é outra. Inclusive, para uma rápida reflexão sobre isso, existem 3 tipos de culto: latria, dolia e hiperdolia. Latria do grego quer dizer adoração, somente a Deus. Dolia do grego, veneração. E hiperdolia, uma veneração especial. Latria, somente a Deus. Adoração, somente ao Criador, ao Pai de todas as coisas. Ele que é Ele que comanda, exatamente, Deus. Dolia, a veneração aos santos, aos patriarcas, aos profetas, aqueles que testemunharam, aqueles que passaram, aqueles que ensinaram. Os santos são modelos de fé para qual os seus devotos olham como fosse uma foto e lembram das coisas boas e tentam imitar aquelas coisas boas que aquela pessoa fez. Então isso é dolia. E a hiperdolia, dentro da catolicidade, é ligado a Nossa Senhora, que é uma veneração mais especial, uma vez que ali nas palavras do anjo Gabriel, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre todas as mulheres. Então é uma veneração. Infelizmente, como também tem em qualquer nuance, existem as pessoas que não são tão esclarecidas e infelizmente acabam realmente adorando aquela imagem de gesso, aquela imagem de resina, adorando, mas não, por quê? Por ignorância, mas é veneração, adoração somente a Deus. Então essa veneração que se tem a São Jorge, que é hoje, como eu disse para você, é a maior veneração que existe hoje, popular, é São Jorge. E ele é interessante que foi um santo que viveu no século IV, logo no início do cristianismo. Soldado romano. Então era um homem comum, um homem dado à época, provavelmente bonachão, provavelmente áspero, provavelmente com seus ímpetos, mas um homem que conheceu os ideais daquele homem que há 3 séculos atrás tinha revolucionado a história, que foi Jesus Cristo. Ele se apaixonou pelos ideais de Jesus Cristo e acaba se convertendo, mas como era soldado romano, os romanos eram pagãos, adoravam deuses, o imperador, sabendo disso, começou a pressioná-lo, até que veio o momento que ele teve que se posicionar na sua fé. Ou adorava os deuses pagãos ou adorava o tal do Jesus Cristo. E ele optou por Jesus Cristo, vindo assim o seu martírio. São Jorge ele é considerado um dos primeiros santos da igreja, viveu ali na região da Capadócia, hoje nós conhecida como Turquia, e ali tem o seu túmulo até hoje. Claro que poucos relatos históricos, porque do século IV para cá muita coisa passou, muita coisa aconteceu, muita coisa se perdeu, mas é um santo muito venerado. E a gente vê isso em todos os lugares. Onde tem São Jorge, aqui no Rio, é até suspeito em falar. A novela Salve Jorge foi gravada lá. E eu tive a oportunidade de ver alguns capítulos onde o ator, né, mostrou lá na Capadócia, né, onde existiu o túmulo dele e tudo mais. Então eu tive a oportunidade de ver através da novela, porque muitas das vezes, assim, eu assisto até alguns capítulos da novela para mim observar e ter, às vezes, até assunto para dialogar, porque eu acho que você que trabalha na comunicação, você tem que estar sempre informado, atualizado, independente de qual for a situação que esteja ali, do personagem, da criação, do escritor, do diretor, mas eu tive a oportunidade de ver e também de acompanhar, né, as dificuldades daquelas mulheres que eram levadas enganadas, né, como aquela atriz foi para lá enganada. Então, são coisas assim que acontecem que a gente vê que, de fato, muitas das vezes na vida real acontece, né?
Então, você falou um pouquinho da história do santo, né? Então, quando eu vejo que pessoas do bem, pessoas boas, como aquela freira lá da Bahia, se não me engano, é a Irmã Dulce, né? Irmã Dulce. Fez tantas obras bonitas, tantas coisas bonitas, né? E eu acho que o ser humano, ele é igual eu trouxe a mensagem de reflexão, né? Nós temos que ser tolerantes, temos que dosar o que vamos falar, temos que filtrar, ter paciência de ouvir a outra pessoa, ouvir os dois lados, peneirar, filtrar o que ambas as duas têm a falar e não julgar, porque Deus não julga, Deus justifica. Então você tem que peneirar, você tem que filtrar e chegar em um consenso, conversar com ambas as duas pessoas e esclarecer para que torne-se em harmonia e não em atrito. Porque quando a pessoa te faz algo de ruim, que te prejudica, que te machuca, você perdoa, mas não volta a ser como era antes, porque cicatrizes ficam. Então é melhor a gente não permitir que sejam abertas feridas para sarar e ficar cicatrizes, porque ela fica a marca. Então acho que a melhor coisa que tem é ter tolerância, ter paciência, ter ouvido, ter compreensão, né? Por exemplo, nós estamos vivendo uma crise muito ruim no nosso país. Eu estava comentando com uma pessoa via mensagem, né, internet, que está acontecendo alguma coisa de estranha no nosso país, que nós, pessoas que não estamos lá dentro, sabemos o que está acontecendo. Nós não sabemos, mas algo de muito estranho está acontecendo, do qual ninguém tem informação, somente quem está lá dentro, no foco, que sabe. Mas que a gente tem que se apegar muito com Deus para a gente ter muita proteção e a gente ter forças para a gente resistir, porque algo de ruim está acontecendo no nosso país que nós, pessoas comuns, não sabemos. Eu vou aqui usar uma frase do arcebispo de Salvador, Dom Murilo Krieger. Ontem eu vendo no Facebook um pronunciamento dele, ele foi eleito agora como vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil da Igreja Católica Apostólica Romana. E claro, quando tem uma coisa interessante a gente pega, né, e usa. Ele disse que momentos de crise são bons. Momentos de crise levam o ser humano a uma reflexão, e as grandes tomadas de atitudes que mudaram a história foram em momentos de crise. Então essas crises realmente são salutares. É bom também, porque às vezes o povo se acomoda também um pouco, né? Acaba se acomodando, mas nós estamos inseridos nesse contexto. Você falava lá atrás sobre a questão da carência do povo, né? Então, quando o povo elege um santo protetor como São Jorge, eles estão também depositando no santo as suas carências, suas perspectivas, suas histórias, suas frustrações, suas conquistas. Então, São Jorge é o santo guerreiro, e tem ali na imagem de São Jorge um dragão, né? Claro, lançando a lança sobre o dragão. Lógico, o dragão é um símbolo, né? Nós sabemos que o dragão é o símbolo do mal, é o símbolo, né? Exatamente, é um símbolo, como diz em português, um signo, né? Um signo, é um símbolo, e é uma coisa para ilustrar realmente hoje em dia, por exemplo, o que seria esse mal? O mal das drogas, o mal da depressão, o mal das doenças, o mal do câncer, o mal do HIV, o mal do desemprego, o mal do crack, o mal do ódio, da intolerância, da segregação, da perseguição, de tantas outras coisas. Falação, isso, né? Da maledicência, da covardia, e assim tudo vai. Isso, assim o mal de tudo isso. É o simbolismo de tudo aquilo que não adere a Deus. Então, as pessoas colocam muita sua fé e devoção em São Jorge, porque ele é o santo ali, representado por aquele cavaleiro que está te defendendo contra o mal, contra tudo que é ruim. Então as pessoas têm esse carinho muito grande por São Jorge. Eu vejo isso na carreata semana passada. Nós estamos com uma programação extensa esse mês de abril. E nós, na carreata, eu via o carinho das pessoas. Eu estou aqui há 9 meses em Cabo Frio. Fui padre em Laje, Santa Catarina. Vocês estavam falando aqui em off de frio. Eu até dei uma risadinha porque vocês não sabem o que é frio, né? Vocês não sabem o que é frio. Eu peguei 11 graus abaixo de zero. Lá, isso é frio.
Aqui eu já tive em Florianópolis. Florianópolis dá aquele vento sul que é mais ou menos. O vento sul, para pegar o vento sul, chegou a pegar aquele vento forte? Peguei. Aquele ventinho é chato. Usei touquinha na cabeça, cachecol, bodinha. Bom para isso. Eu digo que o frio é bom para se vestir. O frio é muito bom para se vestir. Estou super elegante. Então, o frio, exatamente. Tava vendo aqui as fotos, mais descontraído. Mas assim, então nós somos convidados nessa questão a rever essa situação toda, porque nós estamos inseridos nesse contexto. Então, São Jorge, eu via isso na carreata, tão bonito, o carinho do povo. E é interessante isso. A igreja está ali há 70 anos, na rua Francisco Mendes. Então, você, telespectador, né, que está nos vendo nesse momento, eu não sabia que tinha igreja de São Jorge. Até hoje, eu estou há 9 meses aqui, tem muita gente que fala, eu não sabia que aqui era a igreja de São Jorge. Porque ela, olhando assim por fora, ela não parece nem igreja católica, nem igreja evangélica. Parece uma igreja, mas não parece uma igreja, mas você não sabe diferenciar. O personalizar. Exatamente. Qual inclusive, é o como nós estamos em obra de restauro, uma das coisas que nós iremos colocar ali na frente vai ser uma placa não, aqueles letras, né, em inox, né, grandes, escrito Igreja de São Jorge, que aí a pessoa vai assimilar. E então é uma coisa que realmente muita gente não conhece. Então estamos ali na rua Francisco Mendes, tem toda uma programação apesar das reformas e tal. Então nós temos, como uma igreja de tradição católica, nós temos missas, né? Então temos missa toda. Tem também assim, por exemplo, alguém chega lá assim aflito, angustiado, é atendido. Né, somos em 2 padres lá. Deixa o nome para oração. Exatamente. Tem eu e Dom Joanir lá. Então nós estamos, qualquer pessoa chega lá, quero falar com o padre, é atendido. Uma das coisas que me fez ser padre foi isso. Porque na Igreja Católica Romana, eu era da Igreja Católica Romana. E eu via quando as pessoas chegavam aflitas na sacristia para falar com o padre, pedindo uma orientação, e o padre estava lá conversando, como estamos aqui, né, conversando, e o padre dizia assim, olha lá, tá vendo aquilo ali? É que só atendo naquele horário. Não. Se veio para ser padre, é para estar a serviço. Então, uma das coisas que me chamou muita atenção para ser padre foi isso. Eu falei, não, eu quero fazer o diferencial. Então, qualquer pessoa que chegar ali, qualquer horário, nós atendemos. Seja o horário até de almoço. Quantas vezes eu estou almoçando ali, chega o pessoal ali na secretaria, olha assim, alguém, a gente para o almoço e vai lá atender. Então, isso é muito importante, esse é o nosso porque diferencial. Hoje as pessoas estão muito carentes, né? E também surgiu essa doença, que é uma coisa que está sendo assim muito grave, comenta-se muito, a bipolaridade, né? Que muitas das vezes a pessoa assim, ela te recebe com um sorriso largo, feliz, tudo, daqui a pouco ela passa por você, pela mesma pessoa que ela falou bem, fecha a cara e faz de conta que não te conheceu. Isso, não fique chateado, porque isso é um problema de saúde sério, né? E por outro lado também a ajuda espiritual de uma oração, de um bom papo, ajuda a pessoa, né? Ajuda a pessoa a se encontrar. E muitas das vezes eu acho assim que a oração é muito importante, né? A oração é muito importante. Você vê, eu sou apresentadora, eu sou radialista, mas muitas das vezes que alguém me liga aflito, ontem eu conversei com uma pessoa pelo Facebook 1h30. A pessoa é jovem e descobriu recentemente que está com diabetes, ficou desempregada, não tinha dinheiro para comprar, me agradeceu muito pela palavra que eu levei, porque muitas das vezes eu me sinto ali no divã da bênção com essa pessoa, porque fora isso eu me sinto um pouco psicóloga também, porque a pessoa está ali desesperada e eu converso com elas pelo Facebook, porque elas assistem o programa, fala que a mensagem de reflexão, fala dentro do conteúdo, dentro do contexto do que ela está vivendo no momento. Eu recebo muitos depoimentos, mas, por outro lado, vem também ali pela rede social aquela pessoa que eu nem conheço, falando comigo que está passando por isso e aquilo, e eu vou lá ter uma palavra, a pessoa fica bem. Às vezes eu estou morta de cansada, porque a minha agenda é muito corrida, muito cheia, mas eu tenho uma palavra para a pessoa. Às vezes eu vou dormir 2 horas da manhã. Não, eu falo assim, bom, se eu colocasse aqui um SOS de van com Janaína, funcionava, porque a Janaína tem sempre uma palavra, né? Eu acho muito importante quando alguém chega, às vezes você pode até estar passando por luta, mas naquela hora da luta é que você tem mais conteúdo, que você tem mais unção, tem mais palavra, né? E que a gente tem que entender que aquela pessoa está precisando de você, que você não pode deixar lá o alheio. É que nem você falou aí, né, anteriormente, que a gente tem que dar atenção às pessoas, né?
Porque hoje, quando se está passando, o país está passando por uma crise, mas as pessoas se conscientizam muito mais, elas vão ter mais controle para não gastar muito, porque elas não sabem o que vem lá atrás. Elas vão ter mais controle para falar com uma pessoa, elas vão ficar mais humanas, elas vão ficar mais aquebrantadas. E tudo isso a gente tem que dosar, né? A gente tem que dosar e não julgar. O principal de tudo é não julgar. E a dica que eu deixo também, se alguém chegar para você, olha, compra, que eu parcelo para você em tantas vezes, não caia nessa. Você sabe por quê? Porque na hora que você não tiver o dinheiro para pagar, aquele sorriso, aquela amizade acaba. Então, tenha muito cuidado ao comprar no crédito. Compre aquilo que você pode comprar e, de preferência, se você puder comprar à vista para não ficar com dívida, é melhor. Fica a dica. É muito importante a gente ter muito controle na hora de comprar, porque a gente não sabe o que nos espera mais à frente um pouco. Então, é importante que a gente tenha controle sobre as nossas compras, em tudo. Gente, é importante a gente ter o controle nas nossas vidas, tá bom? Eu quero muito lhe agradecer pela presença aqui no nosso programa de hoje, de quinta-feira, feriado, dia de São Jorge. Trouxemos aqui uma palavra para você ter mais conhecimento, porque o programa ele é mix, né? Ele é informativo, ao mesmo tempo que ele é um programa que leva ao lado espiritual, que leva ao lado da moda, da alegria, da energia, ele traz também informações importantes para você. E hoje a gente bateu um papo aqui com o Dom Neto, da Igreja de São Jorge Apostólica, Brasileira Apostólica. Eu que agradeço ao convite, agradeço a você, agradeço aos seus telespectadores que se fazem presentes nos assistindo nesse momento. E fica aqui, né, o convite para você que não conhece a Igreja de São Jorge. Rua Francisco Mendes, 105, no centro de Cabo Frio. Essa igreja que há 70 anos está ali e que tem como premissa a igreja que ama você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te faça feliz e que São Jorge possa interceder a Deus por você, meu irmão, minha irmã. Meu muito obrigado. Curta, tenha um ótimo feriado, porque a gente está aqui levando para você informações importantes pela fé que tem no seu coração. Que você possa ter esse dia de paz, de amor e de muita compreensão. E lembre-se, procurar dosar o que você vai falar. Procure ter tolerância com aqueles que precisam de você. Respeito também, carinho, isso é muito importante. Eu vou para o intervalo, volto já.